Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui pro nosso coração. Vamos lá? Abre a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. A gente vai estar lendo aqui o versículo 13 e 14. Vamos lá. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanta felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Gente, somente o versículo 13 e 14. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, Salomão fala que nós precisamos ser gratos. Tanto pelas felicidades, quanto pela dificuldade. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Precisamos ter um coração grato ao Senhor. Ou seja, precisamos exercer a gratidão. Precisamos ser gratos a Deus. Por que a palavra de Deus fala que precisamos ser gratos a Deus? Porque um coração grato se torna um coração humilde. Entende? Quando você começa a exercer, porque isso é um exercício diário de todos os dias que precisamos ter dentro de nós. Quando a gente começa a exercer a gratidão, a gente está reconhecendo a soberania e a presença de Deus na nossa vida. Entende? Então cria-se um vínculo de relacionamento com Deus, de confiança, dependência e reconhecimento. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser lida todos os dias. Porque todos os dias nós passamos por situações diferentes na nossa vida. Então, todos os dias a gente precisa orar, todos os dias a gente precisa agradecer, todos os dias a gente precisa estar na presença de Deus, para o nosso coração ser forjado. Aqui a palavra está nos ensinando que precisamos ser gratos, tanto pela felicidade, quanto pelo dia mal, pela dificuldade. Por que Deus fala que a gente precisa ser grato pela dificuldade? Porque é na dificuldade que a gente passa que nós somos forjados. É na dificuldade que nós passamos que nós somos transformados. É onde existe a transformação de caráter. É onde existe a transformação de postura. Entende? Então as dificuldades, elas vêm para nos moldar, para nos forjar, para a gente ser mais parecido com o caráter de Cristo. Entende? Então precisamos ser gratos sim pelas dificuldades que passamos. Mas não pela dificuldade de um modo assim, enfático, mas qual é a lição que a gente está tirando por trás dessa dificuldade? Entende? Então precisamos ter um coração grato. Então em tudo que você estiver passando no dia, no final do dia que você fizer a oração de agradecimento ao Senhor pelo dia que você passou, fala: Senhor, eu sou grato por ter passado por essa dificuldade, aprendi isso, o Senhor me ensinou aquilo. Entende? Porque a dificuldade é justamente para isso, para a gente aprender com aquele erro que nós tivemos, que fez a gente passar por aquela dificuldade, para a gente não cometer mais o erro de novo. A dificuldade é a transformação de caráter, a dificuldade é a transformação de postura. Entende, gente? Então a dificuldade ela vem para nos moldar. Através da dificuldade nós aprendemos. Eu não sei se você já parou para reparar, mas você aprende muito mais quando você passa por uma situação de dificuldade em si, do que quando você passa por uma situação que é fácil. Uma situação que é fácil, a gente faz igual vaselina, passa direto. Né? A gente nem sente que está passando pela situação. Mas quando a situação ela vem com uma maior dificuldade, aquilo às vezes desce rasgando. Por quê? Porque tem dificuldade para passar, tem empecilho, tem impedimento. E o que faz você, dentro de uma dificuldade, passar e tentar chegar na solução daquela situação ali para poder resolver? Você busca no Senhor. Então a dificuldade, ela te aproxima mais de Deus. Você fica uma pessoa mais humilde. Você fica uma pessoa mais mansa, mais passiva. Entende? Você começa a olhar a situação com um olhar mais sereno. Então você começa a, sem perceber, a se achegar mais perto de Deus. Então a dificuldade, ela existe para transformar a gente de dentro para fora.
para colocar humildade em coração que não tem humildade, para reconhecer que Jesus, Deus e o Espírito Santo é na sua vida, para você reconhecer que sozinho você não chega a lugar nenhum, mas que você precisa de Deus na sua vida para chegar, para você reconhecer o que tudo acontece na sua vida, é Ele que está abrindo a porta, entende? Então a gente precisa aprender a ser grata ao Senhor pela felicidade e pelas dificuldades, pelas portas abertas e pelas portas fechadas. Porque se a gente tem uma situação na nossa vida que Deus foi lá e fechou a porta, saiba você que foi um livramento. Porque você ainda não estava pronto para passar pela porta. Por que Deus fecha portas na nossa vida? Porque nós não estamos preparados espiritualmente e fisicamente para poder passar pela porta. E se a gente passar pela porta do modo que nós estamos, nós vamos piorar a situação que está, ou a gente pode até definhar. A gente pode até perder, voltar para trás, voltar para o mundo. Eu não sei qual a situação que você está passando aqui, mas se Deus fechou uma porta na sua vida, não reclame. Agradeça. Fala, Senhor, obrigado, eu sou grato pela porta que o Senhor fechou. Eu não estou entendendo nada, mas eu quero te agradecer. Saiba você que foi livramento, porque você ainda não estava preparado para passar por ela. Para você não vir a perder o que estava do outro lado da porta. Entende? Então a gente precisa ter um conhecimento aqui. Deus tem no controle de tudo. Deus sabe, Deus já tem a sua história, a sua vida escrita. Da hora que você nasceu ao momento que você vai ser recolhido. A sua vida, a sua história já está escrita por Deus. Então se Deus fechou uma porta na sua vida, não reclame, agradeça. Seja grato. Por que a gente precisa aprender aqui também? O dia mau, o dia que a gente não quer fazer o que Deus quer que a gente faça, né? Que vem a desobediência. E o dia mau que a gente passa, muitas das vezes, a gente reclama. A gente murmura. A gente esquece a gratidão. A gente joga a gratidão para escanteio. Não é para jogar a gratidão para escanteio. É para você ser grato também no dia mau. Para você ser grato sim nas dificuldades. Então o que a gente precisa aprender disso aqui? O dia mau, as dificuldades, elas vêm para nos moldar a sermos pessoas melhores em Deus. Precisamos entender que ninguém aqui é super-herói. Todos nós aqui somos seres humanos e seres humanos erram. Entende? Então Deus não quer que você fique sempre no erro. Deus quer que você aprenda com o seu erro. Reconheça que você é falho, peça perdão ao Senhor e tenta ser transformado, tenta ser mudado. Toda vez que você for cometer o mesmo erro, ao invés de você cometer o mesmo erro, lembre-se que você já passou por essa situação e o que você fez para não cometer o erro. Isso é transformação. É você não querer fazer o erro que você estava fazendo antes. Então a dificuldade vem para isso. E não murmure, não reclame. Porque a murmuração e a reclamação perde bênção de Deus na nossa vida. A gente fecha as portas sem a gente perceber. Então ao invés de você reclamar, comece a agradecer, porque dá o mesmo trabalho. A diferença é que a gratidão vai abrir portas na sua vida. Deus vai botar porta em paredes que não existe acesso para você passar, porque você reconhece Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Você tem dependência nele, você acredita, confia nele e você tem um coração grato e humilde, porque você reconhece que sozinho você não consegue. Entende? Então a dificuldade ela vem para nos transformar. Então a partir de hoje, você sabendo disso, não reclame mais. Não tenha o hábito de reclamar, porque a reclamação, sem você perceber, isso se torna um hábito na sua vida. Então toda vez que você começar a falar, começa a prestar atenção no que você está verbalizando. Porque muitas das vezes a gente age de uma forma mecânica, de uma forma normal. Né? A gente não escuta o que a gente fala. Então começa a escutar o que você fala para ver se dentro da sua boca não está saindo palavras de maldição contra a sua vida.
Porque quando a gente começa a reclamar, a gente está lançando maldição sobre a nossa vida, sem a gente perceber. E a tendência de uma pessoa que reclama é virar uma pessoa pessimista. E Deus não tem pessimismo para ti. Deus quer que você seja transformado. Deus quer que você seja humilde. Deus quer que você ande conforme a vontade dele. Porque o pessimismo e as dificuldades e as reclamações que nós fazemos, isso afasta as bênçãos. Deus quer que você viva as bênçãos dele. Entende? E o que seria a felicidade que o texto aqui nos mostra? É a recompensa por você não ter murmurado, por você não ter reclamado e por você ter um coração agradecido a Deus. Então, tudo que Deus faz na nossa vida, existe sim uma recompensa. Não vem na hora que a gente quer, não vem do modo que a gente quer. Porém, ela vem em algum momento e traz aquela felicidade pra gente, e a gente sabe que a felicidade de Deus é eterna. Entende? Então a gente sabe que não vai ser algo momentâneo, mas vai ser algo que naquele momento ali você viveu uma felicidade. Porém, ela vai acompanhar você dentro de você e sempre vai ser um exemplo para ti, para você não vir a esmorecer na fé, não vir a reclamar, não vir a murmurar e não vir a definhar no seu processo com Deus. Entende, gente? Então, continue priorizando o Senhor na sua vida. Continue no relacionamento que você tem com Deus. Todos os dias um pouquinho, que gere algo em você gradativo, de você estar sempre buscando a presença dEle. Não saia da presença dEle, não se aparte de Deus, porque a partir do momento que a gente sai de perto de Deus, a gente volta a ser a velha criatura. E Deus não quer que você recomece tudo de novo, passando por todo um processo de novo, para você vir a se tornar uma nova criatura, para poder viver os planos de Deus para ti. Então, exerça a gratidão dentro de você. Tá difícil? Agradeça. Graças te dou, Senhor, por isso aqui. Tá feliz? Agradeça. Recebeu algo? Agradeça. Deus tirou algo? Agradeça. Entende? Conforme você for procurando a presença de Deus e tendo um relacionamento com Ele, Ele vai se mostrar mais presente na sua vida e vai começar a te revelar o porquê que Ele fechou a porta, o porquê você está passando por dificuldade. Mas somente através do relacionamento que você tem com Deus que isso vai acontecer. Então seja grato por tudo e ao mesmo tempo tenha relacionamento com Deus. Porque uma coisa anda junto com a outra. Existe um alinhamento de Deus na sua vida. Entende? Então, para você não ficar no engano, para você não ficar no erro, e para você quando ver, e para você não murmurar, e para você não reclamar, sempre esteja em constante relacionamento com Deus. Que Ele seja ativo. Procure a Deus o tempo todo na sua vida. Ore em pensamento, louve o Senhor, adore, dobre os seus joelhos, ore o tempo todo. Sempre queira estar na presença de Deus, para você não vir a cair nas armadilhas que o inimigo vai colocar na sua vida para fazer você se afastar dos caminhos do Senhor. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.